Olá, bem-vindos ao especial de Halloween 2023 aqui no canal. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre filmes de terror, de suspense, de crimes, que eu já devia ter assistido, mas eu ainda não assisti e eu vou assistir pela primeira vez e comentar aqui com vocês sobre os meus sentimentos e as minhas experiências em relação a esses filmes. A primeira coisa que eu vou falar é que se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, deixa um comentário, porque eu cometi a loucura este mês de assinar a versão Pro do Letterboxd. Inclusive vou deixar meu user do Letterboxd aqui pra vocês seguirem, porque, pelo amor de Deus. E assim, eu preciso que esses vídeos sobre filmes vão bem e me tragam algum retorno financeiro pra justificar essa compra maluca que eu fiz, esse investimento no Letterboxd. A segunda coisa é que essa série de vídeos ia começar na sexta-feira 13, pela lógica. Porém, o que aconteceu foi, eu não sabia que tipo de vídeo eu ia fazer, se eu ia fazer um vlog de maratonas de filmes, se eu ia fazer uma resenha como essa, ou se eu ia fazer um vídeo de reação. Eu acabei optando pela reação e gravei em dois dispositivos, algumas reações no celular e algumas reações pelo computador. E o que aconteceu, na verdade, foi que quando eu sentei pra editar a versão do computador, que eram mais de 2 horas de conteúdo, eu descobri que gravou sem som. Estava completamente sem som. Então, não rolou. Eu perdi essas 2 horas gravadas. Eu ainda tenho algumas cenas que eu vou mostrar pra vocês das minhas reações que eu gravei pelo celular. Mas não é a mesma coisa daquela reação imediata que eu tinha gravado no computador. E não rolou, então agora os vídeos esse mês serão esse tipo de vídeo resenha. O que na verdade é bom porque nesse meio tempo eu acabei assistindo outros filmes e aí eu posso sentar aqui e falar sobre eles também. Já que eu não gravei a reação, afinal eu assisti de supetão sem planejar. E aí eu posso simplesmente fazer a resenha também e falar sobre eles com vocês. O que falar sobre o Menu, esse filme que eu acabei de assistir, já considero tanto. Se você nunca tinha ouvido falar nesse filme, ele entrou no meu radar no começo do ano, porque ele foi indicado a um Globo de Ouro. E ele foi muito elogiado por pessoas que têm gostos pra filmes parecidos com o meu, que é o que eu muitas vezes uso pra me guiar ali. Mas eu não tinha parado pra assistir, até que eu vi que ele tava disponível no Star Plus, e eu falei, vamos assistir, vamos colocar na listinha de Halloween e assistir pra falar sobre no canal. E esse filme, ele me surpreendeu positivamente porque ele faz parte de um movimento artístico que outras vezes, várias outras vezes, me decepcionou. E é um movimento, não é bem um gênero, mas é um movimento artístico que nos últimos anos eu tenho percebido mais no cinema e na TV, mas que não é novidade e que faz parte de várias expressões artísticas, que é justamente essa ideia de ridicularizar ou trazer um pouco do horror para essas experiências e esses produtos que são caríssimos e são absurdos e que os bilionários compram justamente por causa dessa ideia de exclusividade. Eu vou ser a única pessoa que vai ter aquilo ali e eu vou fazer parte dessa experiência junto com outras pouquíssimas pessoas para poder realmente justificar a minha riqueza. A minha riqueza, ela me abre essas portas de experiências completamente absurdas, mas que, por serem exclusivas, custam muito dinheiro. Eu acho que um filme que eu posso falar com vocês, porque nós assistimos juntos, que faz parte desse movimento, é Triângulo da Tristeza, que eu assisti durante a maratona de filmes do Oscar que eu fiz no começo do ano. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir. E pra quem assistiu o vídeo ou quem vai assistir o vídeo, foi um filme que eu não gostei. Mas eu nem vou falar da questão da crítica ou de por que eu não gostei. Mas enquanto o Menu, ele parte de uma ideia mais privada, digamos assim, porque ele foi baseado em uma experiência que um dos roteiristas teve, já eu chego lá, o Triângulo da Tristeza, ele parte de uma ideia mais social. E ele vai ter até uma pegada de meio O Senhor das Moscas, que é justamente o que acontece se você joga as pessoas, meio que começa do zero, quem é que sobrevive, quem é que tem as habilidades certas pra sobreviver. Detalhe importante, eu nunca li nem assisti O Senhor das Moscas, eu só tô dando um exemplo porque foi a primeira história que me veio na cabeça, mas eu só sei com base no resumo, então não me xinguem.
Mas o Triângulo da Tristeza tem essa ideia, enquanto o Menu é mais... é a experiência em si, digamos assim. Tudo isso são coisas que eu sabia antes de assistir o fato de que era um filme que ele tava focado nessa experiência e meio que de ridicularizar as coisas caras pelas quais as pessoas pagam. O Menu foi dirigido pelo Mark Mylod, foi escrito pelos roteiristas Will Tracy e Seth Rice. Pelo que eu li, o roteirista Will Tracy, ele teve a ideia pro filme enquanto ele tava em lua de mel na Noruega. Em uma das noites da lua de mel, ele foi jantar em um restaurante. E esse restaurante, ele ficava em uma ilha reclusa, que basicamente pra chegar lá você dependia do barco do restaurante e pra voltar também. Então, basicamente, ele tava preso naquela ilha durante o jantar. E existem várias referências a esse restaurante que ele foi na Noruega no filme, mas eu nunca fui nesse restaurante, então eu não saberia dizer. E aí ele, como muitos escritores antes dele, ficou lá e pensou qual era a pior coisa que poderia acontecer. E a partir disso a gente tem o filme. Se você quer assistir esse filme com o mesmo nível de preparo e de conhecimento que eu tinha quando eu assisti o filme, você pode parar o vídeo por aqui e assistir o filme. Eu não vou dar spoilers, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais na história do filme antes de fechar. Se você quiser saber só as coisas que eu sabia quando eu comecei a assistir o filme, eu diria pra você sair agora e assistir o filme e voltar depois. Vamos lá. Já saiu? Já voltou? Ou já continuou aqui? Beleza, vamos lá. Uma das coisas que eu gostei muito foi o quão individualizado a ideia era, porque a gente vai percebendo que as motivações por trás da experiência, né, porque o menu, a ideia do menu é a experiência caríssima pelas quais essas pessoas estão pagando. E uma coisa que eu gostei, a gente descobre que o chefe, ele convidou aquelas pessoas em particular para aquele momento, ou planejou aquele momento em especial para aquelas pessoas, para lidar com ressentimentos e com situações dele mesmo. A gente vai percebendo o quão individualizada é a situação, porque quando você vai assistir um filme que tem essa ideia de crítica social, a gente já vai pensando que tem aquelas pessoas ali que precisam ser punidas por X motivos, e são pessoas cruéis, são pessoas ruins e etc. Ou que essas pessoas, elas representam algo que há de errado no mundo. E enquanto esses personagens, especificamente, eles representam algumas coisas que estão de erradas no mundo, essa falha deles em representar essas coisas tá mais ligada com onde eles estão socialmente do que neles enquanto pessoa. E aí a gente percebe o quão personalizado realmente foi aquilo ali. Porque o chefe, ele não vai se colocar como o herói que tá livrando o mundo daquelas pessoas. O menu inteiro é pensado na redenção dele. Tanto no relacionamento dele com ele mesmo e com as pessoas que estão ali representadas, quanto na relação dele com os funcionários do restaurante e com o mundo como um todo. E eu gostei muito disso porque normalmente a gente acaba pegando um time. Mesmo quando a gente vai falar de personagens que são imperfeitos, de personagens que cometeram erros, de personagens que falham ali por N motivos, a gente acaba pegando um time. O menu não tem essa ideia, porque você tem os personagens ali com os quais você vai estabelecer alguns relacionamentos, algumas expressões, algumas conexões, mas você vai ver que foi tudo arquitetado para essa grande experiência, para esse grande momento do chefe, e que não tem nada a ver com necessariamente um protesto, mas com uma expressão artística de verdade, com a redenção da pessoa do chefe, não com o mundo como um todo, entendeu? Porque até as coisas que o chefe sofreu a nível social, que a gente acaba vendo, que ele acaba representando ali como um todo, não são coisas que você vai ver depois e pensar, isso aqui que ele fez mudou uma perspectiva, mudou o mundo, mudou alguma coisa. É simplesmente uma expressão que, inclusive, somente as pessoas que viveram a expressão, que viveram a manifestação da experiência, vão entender de forma profunda. Isso fode um pouco a cabeça, porque se você tem a mesma interpretação que eu desse filme, eu sei que muita gente vai pensar de forma diferente, você vai acabar se colocando na posição do personagem que é um dos personagens principais, que é interpretado pelo Nicholas Hoult,
e que ele justamente adora tudo que o chefe faz e todas as expressões que o chefe manifesta ali, e ele nem hesita quando ele percebe alguma das coisas mais horríveis que estão acontecendo, porque ele vê o chefe como uma pessoa que ele admira e ele quer ter aquela experiência. Quando você acaba tendo essa interpretação que eu tive do filme, você acaba tendo justamente essa sensação de que a experiência que o chefe está entregando, ela vale a pena, digamos assim. Não independente do que está acontecendo, mas por causa das coisas que estão acontecendo. E a sensação que te dá não é, tô rindo porque eu sou pobre e tem essas pessoas ricas se lascando. A sensação que dá é, tipo, baseado na minha história, no que eu já passei, quem seriam as pessoas que seriam convidadas para que eu apresentasse o meu menu, para que eu tivesse a minha apresentação artística. Baseado nos erros que eu já cometi, nas coisas pelas quais eu preciso de redenção. Entendeu? E baseado também nas questões sociais que eu já vivi, que eu já experimentei, porque é claro que existem muitas questões sociais ali. Quem estaria nesse menu? Porque é claro que vai ter uma crítica mais profunda em relação às coisas além do pessoal que o chefe viveu. Mas as pessoas que estão ali representadas, as expressões daquela representação ali, elas são muito particulares, e eu acho que ter esse ponto de vista, essa interpretação, me chamou bastante atenção. É isso. Pra encerrar, eu vou trazer pra vocês os vídeos da minha reação, que eu consegui gravar com o celular. A gente teve alguns momentos engraçados. O principal é basicamente eu gritando Anitta Taylor-Joy! Na reação original também tinha eu dando charote pra Hong Chau, que também foi incrível, pra atriz nomeada ao Oscar, Hong Chau, que não foi nomeada por este filme, mas foi nomeada ao Oscar, e ela é incrível. E também tem o fato de que, mesmo assistindo um filme sobre comida ligada ao terror, eu fiquei com fome e eu pedi um sushi. Então, assistam. Essa já é a minha despedida. Assistam as reações e eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser bem em breve, com fé. Tchau, tchau. Anya Taylor-Joy! Bem, eu acabei de pedir sushi. Eu pensei que esse filme fosse tirar meu apetite. Na verdade, ele abriu meu apetite. Eu sou uma pessoa bizarra. Vem comigo pegar um sushi. Rapaz, não costumava ser bonita assim, não. Eu tava até preocupada. Olha que caixa que bonita que me mandaram. Esse filme fez tão bem o que tantos outros filmes que saíram nos últimos 2, 3 anos, desde o final da pandemia, tentou fazer e não conseguiu. Muito bom. E de novo eu digo, Anya Taylor-Joy! Muito, muito bom. E eu já terminei meu sushi também. 10 de 10. Ele também tem opiniões sobre o filme, que ele também assistiu, não foi, mamãe?